Olá, amigos. Eu espero realmente que todos estejam bem do fundo do meu coração. Essa distância tem sido bastante complicada e eu quero já deixar aqui minha gratidão por essa iniciativa que a unidade teve de nós, no mesmo momento que nós estaríamos em nossas congregações tomando o nosso sacramento, nossa ceia em comunhão, ouvindo as mensagens, nós estamos sentindo um pouquinho disso mesmo à distância. Eu sou muito grato mesmo pelo que vocês estão fazendo, pelo quanto estão abençoando a minha família, a mim e outras pessoas. E realmente quero agradecer. Obrigado mesmo. Pessoal, na minha mensagem de hoje eu vou falar um pouco sobre ser discípulo de Jesus Cristo. E deixarei umas poucas palavras a respeito disso. A primeira consideração que eu quero fazer é a respeito da palavra discípulo. Eu gosto muito de uma definição que do discípulo entende-se alguém que tem disposição de aprender, que quer aprender. E o aprendizado, muitas vezes, ele passa por uma questão de mudar a você mesmo. Você muda seus pensamentos, você muda suas ideias, mas você principalmente muda suas ações, seu comportamento, suas atitudes. Então, o discipulado está sempre procurando aprender, por palavra e por exemplos, como ser realmente alguém digno do título de discípulo. A segunda coisa interessante que deve nos saltar à mente é a questão de quem é o mestre. Porque todo discípulo ele precisa de um mestre. No nosso caso, talvez a gente olhando aqui no capítulo 8 de João, no verso 31, fique um pouco mais clara essa questão. Onde o próprio Salvador ele dizia: Pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aqui fica claro nesse contexto que a questão de ser um discípulo de Jesus Cristo passa por um teste básico, que é nós permanecermos naquilo que ele nos ensinou. Novamente, por palavras, mas principalmente por exemplos. Quem está acostumado, um mínimo que seja, com os textos do Novo Testamento, consegue perceber uma coisa bem bacana. Cristo ele estava muito mais preocupado com as coisas como elas realmente eram, as pessoas como realmente elas eram por dentro, o seu coração, do que aquilo que elas pareciam ser. Isso é uma coisa muito importante. Então, é um outro ponto interessante que nós temos que ressaltar, que o discípulo ele está mais preocupado em mudar a si mesmo do que parecer que mudou. Embora muitas vezes isso seja uma consequência natural de quando nós mudamos nossos atos. O discipulado passa principalmente pela questão de corrigir e melhorar a nós mesmos. Eu acredito que isso seja o que Cristo quis mostrar como nossa evolução como sociedade, não só dentro da igreja, mas fora dela, mesmo para os não crentes, que deveria ser uma máxima seguida por todos, que a gente precisa mudar nossas atitudes, corrigir os nossos erros e continuar sempre nos aperfeiçoando. Um outro ponto importante que eu gosto de pensar a respeito do discipulado, eu gosto de pensar como eu um aluno de uma determinada matéria, digamos que sou discípulo de um determinado aprendizado. Uma coisa que eu preciso me lembrar sempre é que não sou eu que escolho as provas pelas quais eu serei avaliado como um bom discípulo, um bom estudante, um bom praticante daquelas palavras ou daqueles ensinamentos. Quem escolhe o teste é normalmente o mestre que te ensina. Uma coisa que diferencia da escola tradicional é que você tem provas em datas marcadas, então você tem tempo de se preparar para essas coisas. Na questão do evangelho, a coisa é um pouco mais delicada, porque eu não sei quando eu vou ser avaliado. Na verdade, eu estou sendo avaliado praticamente o tempo todo. Pequenas avaliações, grandes avaliações. E uma coisa que eu procuro internalizar para mim mesmo é que não sou eu que tenho que ficar provando que sou discípulo, não sou eu que tenho que ficar procurando questões ou ficar me destacando para mostrar eu sou um bom discípulo. A grande verdade é que eu devo sim esperar as provas e que muitas vezes eu não vou estar preparado para elas. Então essa é uma outra questão que eu gosto de pensar a respeito desse assunto. E existe um outro trecho também bem interessante para compartilhar com vocês no nosso cânone que está lá em Doutrina e Convênios, na seção 52, no verso 40, onde ele é taxativo sobre a questão de que o verdadeiro discipulado ele influencia também a vida das pessoas, ou seja, ele não fica preso apenas na nossa mudança pessoal. No verso 40 ele diz assim: E em todas as coisas lembrai-vos dos pobres e necessitados, dos doentes e dos aflitos, porque aquele que não faz estas coisas não é meu discípulo.
Aqui a gente percebe que a mudança interior ela acaba se refletindo ao nosso redor. E que, principalmente, a primeira característica do discipulado de Jesus Cristo é sermos uma bênção na nossa vida e na vida das outras pessoas. Eu acredito que com isso a gente encerra a ideia do que eu queria compartilhar com vocês. Então, resumindo, que o discípulo ele é uma pessoa disposta a aprender, que aceita, inclusive, correção quando está errado, que o discípulo sabe quem é seu mestre e tem uma comunicação íntima, embora a gente possa ter diversos mestres humanos e falhos, o principal mestre sempre vai ser Jesus Cristo. Porque nós vamos falhar uns com os outros, mas o mestre nunca. Tanto é que a gente não tem desculpa nenhuma para deixar de ser o discípulo dele, porque ele nunca falha conosco. Quem falha são os outros irmãos ou outras pessoas com quem nos conversamos, porque até nós mesmos falhamos com eles. A terceira coisa importante é a questão da aparência. Eu, como discípulo, eu não tenho que me preocupar com o que os outros pensam, se eu sou ou não, ou nem ficar tentando provar. A grande realidade é que eu tenho que ser humilde e esperar várias provas durante o dia, durante a minha vida, e aceitar de bom grado, porque a maioria das vezes eu não vou estar preparado para essas provas. E se eu não estiver em comunhão com o Mestre, vai ser muito difícil eu passar nesses testes. E para finalizar, o último ponto, então, é que o discípulo ele é uma bênção na vida das outras pessoas. E começa dentro da própria casa. É muito complicado essa questão de eu ser um bom discípulo para pessoas às vezes estranhas ou que são alheias à minha rotina do dia a dia. E no final das contas, dentro da minha própria casa, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom filho, não sou um bom esposo ou esposa. Eu não estou tratando com bondade, não estou tratando como Cristo trataria aquelas pessoas que são mais íntimas a mim. Eu já tomei para mim uma coisa que é chata, mas a gente não consegue ajudar todo mundo. Mas nós precisamos estar atentos às nossas pessoas mais próximas. De nada adianta eu viajar para o outro lado do mundo para ajudar alguém e abandonar pessoas que estão no seio da minha própria convivência pessoal. É complicado e, como eu disse, a gente não escolhe os nossos testes. Eu sei disso. Então a gente precisa aceitar os testes como eles vêm. E ao mesmo tempo eu preciso ser grato por essa chance de sermos discípulos e nos tornarmos pessoas melhores. E esses então são os meus pensamentos a respeito disso neste breve momento aqui com vocês. Eu posso dizer para vocês com toda certeza e alegria que eu posso dar um testemunho de que é maravilhoso ser discípulo de um mestre chamado Jesus Cristo. E que a melhor coisa disso é que nada do que fazemos deve ser feito através de nós, mas sempre em nome dele. Inclusive, essas palavras eu gostaria de deixar não como minhas, mas por aquilo que eu aprendi dele com todo o seu amor e toda a sua presença na minha vida. Então eu gostaria de deixar essas palavras com vocês no nome dele, no nome de Jesus Cristo. Amém.